bem-vindos ao Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conta histórias e costura ideias. Mais uma vez aqui comigo, Júnior Feital, a voz do trovão, vacinado! Pelo menos a primeira dose. Dinossauro. Viva o SUS! Viva o SUS. Zé Gotinha! Olá, internet. Olá, Rafa. Olá, Joana Olá. Bonner. E já que é convidada, assim. Olá também, Gabi. Sejam bem-vindos ao programa. Oi. Agora é a introdução oficial, é o Jô? Beleza. Não, porque eu fui Nossa, vocês pegaram, estão assim. se bicando, eu já tem um fiquei tempo, muito feliz hein? de ter vacinado. A assim, minha eu internet fiquei muito feliz. mais atenta tá percebendo que tem um atrito aqui no início do episódio entre a Jô e o O Júnior nunca me Ao chama. contrário. Tá bom, gente, é que eu tava muito puxando o seu saco, aí eu falei assim, agora eu vou ser mais sucinto. É 880 então, né? Vou pegar. Bom, mas oi, né, Jô? Oi. Fiquei calado de novo. Bom, oi, Jô. Desculpa, Joana Bonner. Seja bem-vindo. Oi, Ju. Oi, Júnior. Oi, Rafa. Oi, Gabi. Olá, amiga internet. Espero que estejam todos razoavelmente bem, na medida do possível. Todo mundo que tá vacinando aí. Muito bom pra vocês. E eu tô aguardando a minha vez ansiosamente. Nossa senhora. Aqui, deixa eu só fazer uma parte aqui antes de o Rafa chamar a nossa convidada. Não tive zero contratempo por causa da vacina. Porque as pessoas... Qual? A AstraZeneca Aí. trata o sistema imunológico no bicudo. Sabe? Pô, cara, as pessoas criaram um terror. Não, tudo bem, tem gente que passou mal pra caramba. Minha irmã passou mal, a namorada passou mal, todo mundo assim. Mas eu não tive absolutamente nada. Sortudo. Tão bom É. igual Mas vamos Duplamente falar sortudo. Também você não citou o seu histórico de atleta, né, Júnior? Facilita também. provavelmente, viu, Rafa? Ó, amigo internet já ouviu a voz diferente, a voz que está se divertindo aqui perto da nossa fonte de vinho. Olha aí. Vinho de Oh. primeira. Ela de um lado e eu do outro. Exatamente, pode ficar à vontade, inclusive, né? Se quiser tirar um mergulho, não sei se dá também, né? Não é muito funda. Mas é a Gabriela Weber, acho que é assim que se fala. Não sei, né? Sobrenomes diferentes. Está aqui no Tricô de hoje. Tudo bem, Gabi? Já pergunto se pode chamar de Gabi já chamando, né? Não pode, deve. Ah, que bom. Seja Que bem-vinda, ótimo. fica à vontade. Muito obrigada pelo convite, por essa fonte de vinho que tá uma delícia aqui, tá? Tô me sentindo no luxo completo. Olá, internets. Olá, Rafa. Olá, Júnior. Olá, Jô. Muitíssimo obrigada. E sim, tipo, um dos motivos que eu escolhi o meu nome era exatamente pra ser chamada de Gabi. Então, por favor, façam o motivo do meu nome. Ótimo. Perfeito. Faremos uma ordem a partir de então. Inclusive, amigo internet que está mais curioso sobre Gabi, onde é que você desfila sua bela voz aí nas ondas da internet? Conte mais, o que você faz, onde você vive, onde podemos te achar. Eu sou professora na Escola de Engenharia de Lorena, então fisicamente minha função de onda colapsa em Lorena, mas pelas internets eu sou encontrada em vários lugares. Eu tenho os meus ets pessoais, que são GBRLWBR, que estão tanto no Instagram quanto no Twitter. É tipo o meu nome, só que sem as vogais e sem as consoantes dobradas, mas eu também apareço no Mamutes na Ciência, que é o projeto de divulgação que eu coordeno junto com a minha esposa. No Instagram é Mamutes na Ciência, no TT é Mamute Ciência, porque não coube o na. Acontece. E semana passada a gente lançou um outro canal para divulgar uma pesquisa que a gente está fazendo, chamada Ciência LGBT. É esse arte tanto no Twitter quanto no Instagram. E é o objetivo dessa pesquisa que estou fazendo em colaboração com a Fernanda do Parenting Science e com a Cristal e com a minha esposa. É entender como que a comunidade LGBTQIA+, está na academia. Onde estão as bichas, os gays, as travestis, as mulheres trans, os homens trans, as lésbicas, as sapatas. Onde está essa galera colorida nas universidades? O que estão fazendo? O que estão sofrendo? Então essa que é a ideia dessa pesquisa que a gente começou. Na verdade, a gente começou no começo do ano. Tipo, a gente gastou muito tempo preparando as coisas e lançou dia 1º. Ah, que bom. Que ótimo que deu certo. Então o link de todos esses canais possíveis para achar Gabi e seus projetos vão estar
na publicação, amiguinho internet que ficou curioso, pode ir lá dar uma olhada, participar, né, da pesquisa. E bacana também porque a pesquisa, como este episódio do Tricotando, fazem parte aí das ações que acontecem no mês de junho, o mês do orgulho. Esse é mais um episódio da campanha Além do Arco-Íris 2021, na qual a gente convida membros da comunidade LGBTQIA+, para participar do Tricotando. E não só do Tricotando, né? Vários outros podcasts estão fazendo o mesmo, porque como a Gabi disse, né? É importante achar essas vozes e darem espaço para que elas se ampliem cada vez mais, seja na academia, no podcast, enfim, todos os lugares, porque, né? O mundo precisa disso para ficar um pouquinho melhor, na verdade. Então, lgbtpodcasts.com.br, você encontra os detalhes dessa campanha. E só colocar essa hashtag aí também na sua rede social favorita, você vai achar todos esses podcasts que tentam fazer do mundo um lugar um pouquinho mais melhor. Mais melhor não existe, mas enfim, licença não, mais melhor não existe, mas mais melhor de bom existe. Ah, que bom, obrigado. Se uma pessoa com títulos acadêmicos falou que eu posso falar, tá falado. E hoje a gente vai falar de um tema que pode ser interessante, hein? A produção fez uma pauta legal, bacana, pra gente falar se o que estamos vivendo, se toda a nossa vida é uma fase, se tudo é passageiro. Qual é aquela música? Puxa, podia ter pegado aqui, não sei, não lembro mais. Mas enfim, é isso. Lembrou, Júnior? Capital, né? Capital Inicial. Capital? Não é essa que eu pensei, não. Eu só consigo pensar em mas tudo passa, tudo passará. Foi bem pior, Júnior, essa aí, bom. Cara. Nossa, isso é Agnaldo Timóteo, sei lá. Não sei. Eu só pensei e não cantei nada. Vamos falar sobre isso. E antes ainda, quase, produção tá... Boa noite, produção. Produção tá ali no canto. A produção apontou assim na pauta. Produção. Sabe quando ela faz aqui? Só vendo ele esquecendo também. Esquecendo uma coisa aqui. Eu vou ter que puxar. Gente, estava esquecendo de falar dos nossos apoiadores, né, do Tricotando. Aquele abraço especial sempre. Primeiro aqui já vou puxar pro Marcelo Minei, nosso apoiador que está lá há bastante tempo no nosso grupinho secreto, que é o grupo da Joana. Então um grande abraço para ele e todos os apoiadores. A partir de R$ 1,99 você já consegue se tornar um apoiador e manter as linhas do Tricô ativas. E você também consegue ajudar a gente apenas mandando seu sentimento aqui, né? Como é, Joana, que faz? Opa! Você pode mandar um e-mail pra gente, tricotandocast@gmail.com, ou você pode encontrar a gente em todas as redes sociais. Todas não, porque a gente não tá no TikTok ainda. Mas... Cuidado. Da ideia não, a produção tá ouvindo, mulher. Né? A gente tá no Twitter, no @tricotando_cast, no Instagram e no Facebook, @tricotandocast. E agora a gente também está na Twitch. É verdade. Segue a gente lá, Tricotando Podcast. Todas domingo e terça-feira, 21 horas. Boa, muito bem, isso aí. Você consegue encontrar o Tricotando fácil também, se você quiser, e curtir a gente. Agora sim, depois de tudo isso, a introdução ficou clara? Se não ficou, vai ficar ao longo do episódio, porque antes de começarmos, temos a nossa vinheta. Tricotando. Muito bem, começando aqui o Tricotando. Ana, Gabi e Júnior Feital. O nome da pauta tá aqui, isso é só uma fase? A gente escuta isso muito, né? Quando a pessoa é jovem, que fala, tá na fase aí, né? Tá nessa fase romântica, ou nessa fase rebelde, ou nessa fase de rua, baladeira, enfim, várias fases. Mas a gente vai conversar aqui sobre quando essas fases deixam de ser fases. Tricotando é uma fase? Pode estar chegando perto do fim, né, Júnior? Pode ou não. Houveram pessoas que falaram, olha, essa quarentena aí é uma fase que a gente tem que passar rapidinho.
E pois é, né? A gente viu no que deu. Tá rapidinho, hein? É tipo 5 minutos pra Namekusei explodir. Exato, olha, eu curti a referência. E tem estudos indicam que nosso corpo humano todo ele muda a cada 10 anos. Todas as células do nosso corpo. É uma fase ou... Todas? Exatamente. Exagero, será? E aí a gente não sabe se é uma fase ou se é pra sempre, né? O que fica? Qual célula? Não é todas, né, Júnior? Tem algumas que ficam, porque senão a pessoa não vê a pessoa. Eu fiquei desesperado. Falei, se era cerebral, você que durava a vida Pois é, inteira, exatamente. Tu ensino isso? Ensino errado. As do cérebro parece que ficam, mas não temos certeza também. O pessoal gosta muito de fase de videogame, então são todas essas fases que a gente vai tentar chegar num consenso aqui. As fases que fazem parte da nossa vida, que ficaram e se tornaram parte permanente, e se a permanência você achou que estava garantida e na verdade era só uma fase também. Confuso? Pois é. Vou começar com Gabi. E aí, Gabi? Como é que é essa sua relação? Quantas fases você já teve? O pessoal te falava assim, Gabi, e essa fase aí da aula, hein? Já passou isso, não? Vamos, né? Assim, arrumar um emprego. Assim, isso aí vai depender um pouco do referencial, né? Se é o referencial externo me falando como eu devo fatiar a minha vida, ou se sou eu que tenho que falar como fatio a minha vida. Boa. Porque se vier de fora essa fatiação do meu espaço-tempo, vai ter muita gente que falou que eu tive várias fases. Mas na minha vida, assim, eu não enxergo tantas fases assim, não. Tem algumas transições de fase muito bruscas, muito violentas. Duas associadas a saídas do armário, mas tirando essas duas grandes transições, eu vejo as coisas muito mais lineares, muito mais contínuas, uma progressão de uma coisa e outra, né? Eu vejo que a maior parte das coisas que eu comecei fazendo por escolha própria, sem ser uma pressão externa do meu meio, tipo, eu comecei e nunca mais parei. E é difícil saber quando uma fase, na verdade, é uma etapa anterior de um caminho mesmo, né? Uma evolução tal qual um videogame. E tem esse... Eu já gostei que você fez o recorte de quem é que tá definindo a fase, né? Isso é importante. O Júnior, por exemplo, teve uma fase que brigava na rua por causa de rock and roll. Mas acho que todo mundo passou por um período assim, né? Tipo, no meio da adolescência. De brigar na rua? Ou pelo menos na internet, vai. Isso é verdade. É verdade. Hoje tem, né? Antigamente, na minha época, não tinha rede social, então a gente tinha que sair no braço. Exatamente. Sacanagem. Mas o Rafa citou um negócio, cara, eu concordo muito contigo, sabe, Gabi? Mas eu tive muitas fases, elas não tiveram rompimentos bruscos, sabe? Assim, fatos delimitantes, assim, violentos ou traumáticos. Mas quando eu olho retrospectivamente, eu analisando, houveram muitas fases diferentes entre si, sabe? Onde eu morava, o círculo talvez mais próximo de amizade. É possível balizar, né? Eu já tenho uma idade, então assim, olhando, eu consigo perceber algumas fases, sabe? Felizmente, como eu sou um otimista inverterado, todas são boas. Essa sabe? fase otimista, inclusive, hein? Vou te falar, né? A minha fase otimista é pra sempre, irmão. No meio do caos eu sou otimista, então é identidade. Não é mais do que uma mera experiência, identidade. Exatamente. Mas essa ideia do processo que você falou, assim, ela é muito forte pra mim, sabe? Essa assim, é lógico, alguns processos têm momentos de ruptura que são impactantes, que são determinantes, mas chegar onde que eu tô hoje é todo esse processo que eu vivi, sabe? Então acho que essas fases elas se intercalam e uma assim dependem uma da outra, né? No sentido assim de que elas constituem o que a gente é, né? Uhum. Mas não tem uma fase vergonhosa não, Rafa. Diga isso por você. Pois é. Exatamente. Calma aí. Não, calma que a gente vai achar. Deixa só a Jo contar A gente acha. a relação dela primeiro, que a gente vai achar. Eu também tive muitas fases. E quanto mais, assim, eu tento parar pra olhar o passado, assim, eu consigo segmentar mais ainda cada fase e algumas fases concomitantes. Mas também tem muito disso, de ser uma transformação gradual. Não é assim, que nem você chega no final e fala, venci essa fase. E aí... Tipo um videogame, né? Não funciona. É, tipo videogame. Mas pode acho ter chefão, né? Pode ter chefão.
Na nossa vida, você vai, oi, você bateu um chefão aqui, finalmente vou sair dessa fase. Tem isso. Mas assim, eu também vejo muito gradual, tirando uma outra coisa muito pontual, assim, que teve realmente um fim de fase marcado. O resto foi bem, bem gradual e tive fases vergonhosas, sim. Eu não sou que nem o Júnior, eu não vou mentir pra você, tá, amiga? Eita! Eu queria conhecer a Ju na fase grunge dela, toda de xadrez. Só essa que eu queria ver. Eu acho que eu devo ter uma foto perdida, mas eu não sei se eu vou mandar, não. Cara, o Júnior Tá vendo? O Júnior tava de camisa xadrez aí vacinando esses dias, não sei o que ele tá falando. Velho, a minha indumentária é xadrez. Festa junina pra sempre. Respeita, é festa junina, não é grunge. Quase a mesma coisa, Tem né? que seguir. Não, Quando o pessoal tá sujo. O Rafa não tem de xadrez, Pessoal- velho. Ele não tem formação avançada em xadrez. Não converse comigo, rapaz. Mas voltando aqui ainda, né? Uma coisa legal da pauta é que vocês trouxeram de forma até mais madura do que eu esperava para a primeira pergunta, mas eu acho que faz sentido identificar, né, todas essas transições e o que poderia ser considerado uma fase brusca, uma ruptura mais incisiva e dessas fases que são graduais, né? São etapas, degraus que vão se constituindo. Mas uma coisa filosófica até de se perguntar, que é essa que tá na pegada da pauta do navio de Teseu e tal, é quando que você não percebe, né? Porque quando você tá vivendo essa fase, talvez você não tenha tanta noção de que aquilo é necessário para seguir adiante, né? Quando é que o pouco vira um monte, né? Dois conceitos que não são mensuráveis. Isso fica meio de forma imaginária quando você tá dentro dessa fase. E aí que a gente talvez comete algumas coisas que depois olha, acho que não foi legal essa fase aqui que eu tive, né? Fase da vergonhinha que você puxa pela memória e esconde as fotos pra não mostrar depois o que aconteceu. Viu, João? Eu senti a indireta. Mas esconder fotos de fases vergonhosas faz parte. Claro. Conte fotos então, Joana, de fases vergonhosas. Acho que a gente, né, deve saber por motivos de pauta apenas, não porque a gente queira. Fofoqueiro, né? Isso é verdade, né? Eu escondo fotos de fases vergonhosas, sim. Você quer que eu Não, detalhe? Qual fase assim que você acha que foi vergonhosa? Porque uma coisa que a Gabi falou, e eu acho que é legal, é isso. Tem a fase definida por você e a fase definida pelos outros, né? Pô, acho que todos aqui temos afinidade com rock and roll. Todo mundo já foi, né? Teve essa propaganda colada. Ó, você tá na fase de roqueiro. Tá aí, né? Ouvindo essas músicas aí do demônio. Ah, sim. Então, Sei lá, teve uma fase, por exemplo, que eu era muito fã do Silverchair. E aí eu tentava a todo custo ficar meio parecida, assim, com o vocalista da banda. Aí eu usava umas roupas um pouco mais largas, o cabelo também. Sem lavar, Ju. Pode... Sem lavar, Júnior. Que saco! Não, mas eu lavava o cabelo, ele só ficava. Tipo, ele tinha essa aparência meio gordurosa, né? Mas aí não é sujeira, é estilo. Era estilo. Exatamente. Eu fedia porque era estilo, né? Porque eu não tomava banho, exatamente. Mas eu achava da hora. Na época, quanto mais eu, né, tava ali parecendo com o pessoal, eu achava mais legal. E tentava... eu fazia parte do fã-clube, né? Então, às vezes, vinham umas coisas que, teoricamente... fazia. Eu tinha a carteirinha do fã-clube da Austrália mesmo, porque a banda é australiana. Silverchair Brasil. Não, Silverchair Australia. E aí, às vezes vinha, tipo, umas... Tipo, como se fosse uma carta escrita por ele, né? O vocalista, o Daniel Jones. E eu tentava imitar a letra até. Caraca, olha aí, olha a gente descobrindo coisa realmente. Mas pergunta agora, eles continuaram fazendo música mesmo fora do Silverchair? Porque eu nunca mais ouvi falar deles. Continuaram. Quer dizer, eu não sei os outros dois, mas o Daniel Jones continuou. E aí, dá pra escutar ou, né? Ou não é mais... Dá, né? A não ser que você seja, né, tenha alguma lesão auditiva, mas assim, dá. Não, eu prefiro escutar sem dar. Mas, escutar... Então, vamos voltar à fase.
Vamos voltar, senão a gente não sabe onde para mais, né? Ah, mas vamos lá, vamos passar pra Gabi, porque a Gabi, Júnior, a produção tava pesquisando, né, a convidada pra saber, assim, e tal. Aparentemente a Gabi gosta de umas coisas bem trevosas, hein? Então, vamos. Qual que é a sua definição de trevosa? Não sei, é de Deus. Boa pergunta, Gabi. De Deus. O Rafa gosta muito de rotular, sabe? Não. É pra motivo de pauta que eu tô fazendo isso. Tudo bem. Sei. Mas conta aí, Gabi. Não sei, tipo, uma das poucas coisas que eu lembro claramente da minha infância e do contato que eu tive com meu pai durante a infância era em relação à música, tipo, meu pai não era muito ausente durante a minha infância, por motivos de trabalho, e apesar de eu não ter uma boa relação com os meus pais hoje em dia, algumas coisas gostosas sobraram da infância, e uma delas era de ouvir música com meu pai. Eu lembro de, tipo, a gente criancinha chamar pra ouvir rock progressivo, tanto é que as músicas que eu lembro da minha infância não são as típicas músicas infantis, né? Tem duas músicas... Xuxa? Não teve Xuxa? Não, teve Xuxa, não tô falando que não teve, tá. mas duas músicas que me marcaram a minha infância, foi uma, a que mais me marcou, que meu pai chamava pra gente, né? Vem a moedinha, que é uma música do Gentle Giant, chamada The Boys in the Band, que é uma música instrumental que começa com uma moedinha, quando ela tá precessionando antes de divergir e cair, e rodando no estéreo. E aí depois a música é um tesão. Que e legal. eu lembro muito disso, dessa música e da parte da Another Brick on the Wall. Tipo, tudo que vem antes e pouco depois dela, de ouvir bastante isso. E aí aos poucos, tipo, fui crescendo e eu passei por uma fase punk, que não durou muito tempo. E aí eu entrei no metal, isso eu devia ter uns 14 anos. Que aí foi o que meus pais acharam que ia ser uma fase. Aí, ó. Daqui a pouco paga com isso, junto, né? Gabi. Não, porque não só a fase metaleira, a fase do visu, mas a fase do cabelo longo, né? Porque, pra quem não sabe, né, eu sou uma travesti, uma mulher trans, e quando eu nasci, as pessoas acharam que eu era um menino, então, tipo, queriam que eu me vestisse como um menino, queriam que eu me comportasse como um menino, e um dos meus grandes sonhos de criança, tipo, das primeiras coisas que eu lembro de existir era querer ter cabelo longo. E meus pais nunca deixaram, por motivos óbvios. E porque não ia pegar bem ter um filho cabeludo. Mas nessa época do metal, eu resolvi montar uma banda. E eu falei, não, tipo, todo metaleiro tem cabelo longo. E aí foi a desculpa que eu... que se preze, né? E uma banda. E aí e essa foi a desculpa que eu usei pra deixar meu cabelo crescer. Colou. Mas colou porque meus pais tinham certeza que ia passar uns 2 anos e eu ia cortar o cabelo. Então, tipo, eu tenho cabelo longo desde os meus 14, 15 anos. A quarentena ia acabar rápido, né, Gabi? Ai, cara. Então, tipo, foi... Fala não, eu queria ter o meu cabelo longo também. Eu queria ter cabelo, né? Olha, eu conheço uma receita muito boa, eu só não sei se você vai gostar dela. Caraca, o programa tá bom hoje, hein, velho? Memórias e receitas pra cabelo. Eu só não recomendo Chama muito. implante, chama-se hormonioterapia. Não vai rolar. Porque, sim, um dos meus maiores... Cara, é sério? É sério, Gabi? Um dos meus maiores medos era ficar careca e, tipo, coisa de uns... Um pouco antes de eu transicionar. Na verdade, um dos grandes triggers que eu tive pra falar, não, tá acabando meu tempo, eu tenho que transicionar logo, foi começar a perceber umas entradas enormes no meu cabelo. E, tipo, eu tava com umas entradas bem grandes, com o meu cabelo muito ralo, coisa de uns 3 anos atrás. E aí, depois que eu comecei a terapia hormonal... E, óbvio, passando alguns outros produtos no cabelo, meu cabelo recuperou muito. Então, tipo, pra quem tá começando a ficar calva... E dá pra bater cabeça no show de metal, que é o mais importante. Ah, né? sim! Eu tô exatamente no seu período de... Tô ficando muito calvo. Fudeu. Eu não posso deixar o cabelo crescer mais. Eu deixaria, sinceramente, cara. O meu filho tem um cabelão, cara. É uma outra questão de fases, né? Você aceitar as fases que a idade te impõe. E jogou o programa lá pra baixo, hein, Ju? O pessoal começa a ficar meio... Não, cara, sabe o que eu acho louco? Pior que não. Eu tô falando de um jeito super positivo. Não, você tem que pensar que, assim, conforme você envelhece, você vai perder os atributos físicos. A sua força, a sua destreza, a sua constituição vão cair. Mas o seu carisma, a sua inteligência, a sua sabedoria vão subir. Então tá... Olha, rolou uma referência aí, hein? Eu ia falar que, na verdade, aqui eu invoco o choque de cultura e falo, não, burrice também acumula.
Infelizmente, nesse ponto eu sou obrigado a concordar com a Ju. É que assim, é que a inteligência humana, assim, todas as grandezas físicas elas têm que ser limitadas, ou pra baixo ou pra cima. A inteligência é limitada por cima. Mas aqui, ô Rafa, só aproveitar o comentário da Ju, me incomoda muito gente que bate assim e se orgulha e fala, eu nunca mudei. Eu, pelo contrário, eu reafirmo que eu mudei muito na minha vida, sabe? Essa ideia que a gente falou... Eu prefiro ser... Foi Raul Seixas, não foi? Verdade, Ju. Foi. Mas, assim, é o que a gente falou, assim, há um fluxo, né? Como é que fala? Um contínuo, né, na nossa personalidade. Não é que eu deixei de ser quem eu era, mas eu consigo perceber que em muitos pontos de vista, em muitas coisas eu mudei. E eu não me vergonho disso, entendeu? Tudo bem, tem alguns valores que são... imutáveis, tudo bem, né? Eu acho que cada das pessoas tem essa, mas perceber que você mudou e valorizar que houveram fases em que você progrediu ou transitou de uma coisa para outra, para mim é muito gratificante, sabe? Sim. Me irrita a pessoa que fala assim, não, eu sou sempre a mesma coisa. Fala, velho, que merda. Porque é legal você ter essa visão que você mudou. Eu sou completamente do que eu era, sei lá, uns 7, 8 anos. Por exemplo, não deixei Ainda o metal. bem. Não deixei o metal, sacou? Mas o resto, cara... Não, gente, tem aquela base, não é? né? Caráter, né, Ju? Tá construído em cima disso, vai mudando. E tem muitas coisas bom, que né? às vezes a gente transforma em terapia, que a gente tem, pilares que a gente dá por certo, assim, que seguram a nossa vida. Às vezes a gente olha e aquele pilar não tá muito bom e a gente tem que destruir esse pilar pra construir um Eu ia novo. pegar essa linha aí, Ju, aí eu vou deixar pra você continuar, porque é isso, né? A gente falou no início de forma bem madura e tal, vocês principalmente, mas uma coisa que sempre acontece é esse descompasso aí entre saber quando alguma coisa é uma fase e realmente precisa acabar, ou alguma coisa tem que durar e você quer que ela acabe, né? Esses descompassos, assim, costumam ser bem penosos pra pessoa, pra gente, né? E é isso que você tá dizendo, né? Às vezes você tem que ter uma leitura mais... Como a gente pode dizer? Mais fria sobre isso? Menos emocional? Acho que sim, porque é uma análise que você faz, você tem que se descolar um pouquinho de você e olhar de fora. E falar, olha, acho que isso daqui não tá muito legal. Porque não adianta, né? O cara fica assim, pô, eu sou assim, eu não vou mudar, né? Fica apegado. Aí é problema. Tem muita gente que fala, especialmente o pessoal, a gente falou de idade, né? O pessoal um pouco mais velho costuma falar que, não, eu já sou assim e não tem mais o que mudar. Qual que nasce torto nunca se endireita, né? Já diria o poeta. Desculpa, Gabi. Filósofo, né, Rafa? Não, mas é o que você falou, Gabi, realmente fica mais difícil. A gente, não é só atributo físico, né? A gente vai perdendo a flexibilidade fisicamente, mas a gente perde um pouco a flexibilidade mental também. Porque fica confortável, né? Tipo, a gente construiu toda uma zona de conforto e tem todo um preço de você sair dessa zona de conforto. Às vezes nem tá tão confortável assim. A gente aprende a estar daquele acha jeito. Que tá bom, mas não tá. E aí a gente tem medo de mudar. É tipo uma energia de ativação para uma reação química acontecer. Tipo, você tá numa situação desconfortável, mas para você chegar numa situação que talvez seja mais confortável, você tem que passar por uma barreira bem grande. Exatamente. E aqui, essa conversa de que depois de uma certa idade não muda, cara, eu sempre uso como referência meu pai, sacou? Meu pai era cara, o meu pai, assim, eu tenho uma irmã bem mais nova que eu, né, de um segundo casamento do meu pai, e quando eu falo com ela assim, olha, você tem outro pai, né, porque o meu velho era chato pra caramba, o meu pai mudou muito positivamente, entende? Então todo mundo pode mudar, cara, falava, esse velho nunca vai mudar, mudou muito, cara, tá muito melhor, sacou? Às vezes as condições de que ninguém muda, que a gente tá vivenciando num certo momento nos obrigam a mudar. Exato. Mas essa que é a questão que o Rafa falou, né, cara? É a gente que escolhe mudar ou a vida que muda a gente? Ter controle, ter autonomia sobre esse processo de mudança, pra mim seria ótimo, mas nem sempre é a gente que tem total autonomia sobre essas transformações. Às vezes, o que a gente falou, né? A vida vem dar um chacoalhão e você muda. Ou você muda ou você quebra. Ou você quebra, velho. E isso que, trazendo aqui a coisa que a gente citou lá, né, do navio de Teseu e tal, porque é aí que realmente fica complicado, né? Porque a gente não consegue encontrar os limites mesmo de quando uma coisa deixa de ser outra, e também não consegue saber se isso é o que a gente quer ou não, né? Começa essa relação que não é
racional, e sim passional em relação a tudo que envolve a vida da pessoa, né? Por isso que é difícil. O amigo internet que não tá ligado, o navio de Teseu ou visão do WandaVision, né, Jô? É esse paradoxo do navio do Teseu quando ele tava lá voltando pra ilha dele. Eu esqueci qual que era aí. Ítaca. Não, Ítaca é o Odisseus. É verdade, Odisseu. É mesmo, cara, eu viajei, desculpa, é Teseu, é do... Mas eu falo Ulisses não porque é feio. Não, eu viajei, Teseu ele tá indo pra Micenas, né? Teseu não é Eu acho que é ateniense. Atenas. Ele tava fazendo trajeto entre Atenas e Creta. Jurava que era Micenas. Enfim, Atenas, tá certo, desculpa, eu viajei. Não interessa. Ele saiu de um lugar pra outro, aí ele foi com o navio, aí ao longo do navio, o navio foi quebrando, aí foi substituindo. Quando chegou no outro lado, ele tinha substituído todas as peças do navio. Só que era o navio do Teseu, mas não era. E se você pegasse todas as peças que faltaram, né, construísse outro navio, seria um outro igual. E era com as peças originais, mas o Teseu não estava lá, então não poderia ser o navio de Teseu? Não sei, ficou confuso? É confuso mesmo. É porque a gente... Porque é um paradoxo, Exato. ora bolas. É aí que bate, né? É aí que você fica confuso pra saber quando é que essa coisa deixou de ser outra. Quando você, né, passou por uma fase e tá iniciando outra. Quando é que o namoro já virou um noivado? Tem pessoa que tem confusão nisso, né? Eu que o diga. Quando é que a criança já não é mais criança? Pois é várias dessas situações. Mas eu vou trazer uma outra pergunta aqui, porque essa questão de fase, gente, pode ser usada de uma forma... Eu acho que a gente não chegou a tocar ainda tão claramente, mas pode ser assim. Jô, eu tô numa fase assim que eu tô sem paciência, entendeu? Então se você vier falar comigo, se você tomar patada, não vai ser culpa minha, entendeu? Porque eu tô nessa fase. E aí? Acho que não é um modo legal de se usar essa fase como, expressão, né? Como um subterfúgio pra ser uma pessoa ruim, né? Eu tô na fase que eu não aguento choradeira. Não vem com choradeira pra mim, não. Você falou agora dessa fase de estar sem paciência. É assim, mulher tem muitas fases ao longo do mês, né? E isso realmente é uma fase... A gente não vê a fase chegando, a gente não vê a fase saindo, a gente só sente. De repente você tá chorando e não sabe por quê. Exato. De repente você tá comendo tudo que aparece na sua frente e você não sabe por quê também. Mas e aí seria bom ter esses avisos de você está entrando na fase tal. Sim, mas também tem o cara que pode usar isso pra ser só babaca mesmo, né? Eu trouxe esse exemplo porque eu muita conheço gente usa. Exatamente esse tipo de pessoa. Eu tô numa fase que eu tô solteiro, eu tenho que aproveitar a vida. Leia-se, né? Quer zoar com todo mundo, quer ser babaca. E muita gente, o time, futebol, né? O time tá na fase ruim, não sei o que, pra justificar má gestão, Calma, Júnior, não é de... o Júnior sentiu. Tanto assunto, velho. Sentiu. Sentiu. Mas, do Naruto. Mas isso acontece bastante, né? As pessoas usam essa maneira de justificar as coisas que às vezes não é a maneira correta, porque ela só tá fugindo, né, da responsabilidade ou outras coisas. Então tem esse lado meio que negativo mesmo do uso de uma fase, né? É interessante como esse ponto pode ser esticado, né, de acordo com os significados que a gente quer aplicar. A produção colocou mais perguntas aqui pra gente responder e não vamos fugir, porque a gente é profissional de podcast, entre aspas. Na verdade não é profissional não ganha nada. É só uma fase. Olha aí, essa Joana sempre preparada. Então, Joana, você tem situações que você achou que era uma fase, mas acabou que é pra sempre? Ou vice-versa? Coisas que você, poxa, isso aqui eu nunca vou mudar, mas quando você viu já foi. Isso é mesmo. Quando você viu já foi, né? Que caraca. Foi indo e iu, né? Fundo, é verdade, é fundo. Fundo. Esse negócio de pra sempre eu acho meio complicado, porque a gente não sabe quanto dura uma fase. Isso aqui, Jô, desculpa só te cortar, mas isso é a pessoa que tem que ser otimista igual o Júnior, né? Que o cara descobre uma coisa, isso aqui vai ser minha vida pra sempre. Não, eu não sou esse tipo de pessoa. Mas eu tive muitas fases que eu queria que tivesse durado mais e acabou que não deu. Seja a fase, sei lá,
coisas até relativamente bestas, assim, a fase que eu praticava yoga, eu queria que durasse mais. E acabou que não deu. Ou a fase que eu praticava Kung Fu, que eu fico tentando voltar pra ela assim. Ah, sim, entendo muito e não bem. consigo. Você treinava o quê? Choi Li Fa. Minha esposa fez um período de Choi Li Fa. Que legal. Eu treinei oficialmente uns 10, 12 anos Shaolin do Norte. Uau! Caraca. Mas... 12 Que anos foda. foi uma fase ou... Tava... Assim, eu diria que assim, foi uma semifase, né? Porque assim, ela não acabou oficialmente porque eu ainda treino. Na verdade, eu tava treinando bem antes da pandemia começar, mas depois que a pandemia começou, o problema é que agora, tipo, morando em Lorena, tipo, eu treino sozinha. Tudo bem, com 12 anos de treino, você consegue se virar bem com o que você Sim. aprendeu, mas... Eu queria ter aprendido o último kata básico do estilo, e eu não consegui. Poxa. Algum dia eu faço isso. Então, algum dia eu volto. E eu acho legal que dentro do Kung Fu mesmo, o pessoal, pelo menos onde eu fazia, vou fazer, vou voltar, não sei. É um paradoxo, Jô. Gostei. Pois é. Eles chamam cada faixa de fase também. Olha aí. Onde eu fazia não tinha faixa. Era assim, Olha. o seu conhecimento era medido em número de katis. Ah, que legal. Então, tipo, você sabia aqueles kati, você tava naquela fase. Então era assim. Eu tô um pouco perdido. Acho que o amigo internet Kati- também tá um pouco perdido, se vocês puderem só ajudar. Kati é aquela sequência de posturas e de então movimentos que, né, no Nas artes- karatê é o kata, Kata. por exemplo. As artes marciais japonesas é kata. Japonês é kata e em chinês é kati. Cara, abriram uma academia de boxe chinesa aqui. Eu referencio muito. Sanda, é da hora, vai. Parece Assim que a porradeira. pandemia- Eu já tenho. É porradeira. Mas assim, Kung Fu é uma arte marcial suja. Sim. Tipo, logo nos primeiros kati o primeiro kati não aquele lá que é assim, olha, isso aqui é Kung Fu. O primeiro que é kati de verdade começa você enfiando os dedos no olho do seu oponente. E aqui, e eu achei que o boxe chinês tem muito dessa sujeira que você falou, cara. Tem. Porra, Tem, eu vi um tem. treino de longe e falei, caraca. É da hora. da Mas hora. É muito legal. Uma arte Assim, marcial. eu não curtia muito a parte de combate, porque eu não gosto de apanhar e não gosto de bater. Mas é muito legal. Eu voltava com os hematomas pra casa. Eram hematomas que eu carregava com orgulho, assim, sabe? Tá bom. É uma fase que a Ju não superou, tá vendo? Ela quer voltar. Não foi só ela que não superou. Ixi, Não. cara, o Kung Fu deixa saudade aqui. Não é uma fase, mãe. Que é gostoso, tipo, É muito bom. É bom demais. é uma mistura de Nossa esporte com atividade mental, porque você tem que estar muito centrada no que você tá fazendo pra conseguir fazer. É muita concentração, quando você vai lutar com alguém, não é simplesmente tipo você jogando basquete ou fazendo algum outro esporte. Não, você tem que estar 100% focado Exatamente. e atenta a todos os movimentos do oponente e o seu. Então tipo, você bobeou por um segundo, você tomou. Você foi pro chão e se bobear, você não levanta mais, porque é sujo o negócio. Porque com Literalmente você tomou, né? Literalmente tomou. E o estilo que eu fazia, vou voltar a fazer, o Choi Li Fa, na academia o pessoal chama Charlie Fa? Choi Li Fa. Ah, eu falei Charlie. Eu falei, que moderno. Não, Choi Li Fa. Que é dos cinco animais. E aí o pessoal chama que é o estilo do ogro. Porque na mesma academia tem o estilo Tong Long, né? Que é o louva-a-Deus. Que já é uma coisa mais refinada, rebuscada, com movimentos mais Precisos. delicados, enfim. Precisos. Mas o Choi Li Fa é Movimento porrada... de inércia. Você vai dar um soco, ele sai lá do seu pé, vai por toda a sua espinha, vai lá de trás e chega. E chega explodindo. O da Gabi era qual? Muito Só bom. Eu fiquei curioso. Shaolin do Norte. Que é outra parada. Que é outra parada. Tipo, assim, o Choi Li Fa é um estilo do sul. Então, tipo, são bases muito embaixo e pouco pulo. Sim, postura do cavalo o tempo todo. O Shaolin do Norte, como o próprio nome diz, é o estilo do norte, né? O sul da China é mais pantanoso, o norte é mais montanhoso. Então é um estilo que você fica com bases muito mais altas, você pula muito, você chuta muito. É um estilo muito mais de perna do que de braço. É um estilo acrobático. Então você acaba vendo muito mais nos filmes de Wushu, você acaba vendo muito mais influência do Shaolin do Norte, porque é um estilo que é mais agradável aos olhos por alguns motivos que a gente desenvolveu ao longo dos anos. Mas não quer dizer que ele seja mais eficiente. Olá, amigo do Kung Fu.
A gente tá falando de fase, mas a gente tá falando de eu vou lá no agora. bloco chinês. Nossa, faz, Júnior, é muito bom. É porque eu ia pra capoeira. Eu tô assim. Quero fazer uma Pô, capoeira deve ser legal também. Também, cara. Também tenho certeza que é bom. Minha irmã fazia, só que ela fazia daquela capoeira Angola, sabe? Ah, não, aí já não sei as diferenças. Eu também não sei. É aquela mais tranquila, quase ritual. Eu quero uma tradicional, aquela que chama regional, que é mais porradeira. Tô na... Olha, Desculpa. surpreendeu, deixei, né? Porque surpreendentemente tivemos uma fase arte marcial aqui no meio do episódio, né? Achei curioso e até interessante mesmo, né? Bom, espero que o amigo internet tenha ficado mais curioso, né? Vai que também tem alguém aí ansioso por dar porrada, né? Que às vezes é importante no mundo de hoje. Acho que tá bom pra gente partir para as nossas perguntas finais aqui e fechar com o arremate, Gabi, no Tricotando, porque a gente tricotou muita coisa aqui, várias costuras de ideias, e no final da peça a gente tem que arrematar de alguma maneira, conclusiva ou reflexiva ou com uma piada. Tudo é possível, né, Júnior? Mas eu quero que a senhorita Joana Bonner comece o arremate de hoje, se possível, porque eu também não é obrigado, né? Acho que essa fase de arremate... Não, tô brincando. Essa fase acabou, né? De arremate do programa. Vamos acabar. Não, acho que a gente é construído de fases. Boa. Desculpa, né? Ju, mas é porque tem essa última pergunta aqui que quem tiver buscando inspirações para arremate, né? Pra que servem as fases, né? Depois de tudo que a gente falou. Fazendo a alegoria do videogame que você já trouxe algumas vezes, eu acho que é bem similar à vida mesmo. Você tem O jogo as começou diversas a fases. start, né? Como é que é? O Marcelo D2? Não, a gente não tem esse momento de apertar o start, né? A gente é jogado no meio de uma fase qualquer, mas a gente vai aprendendo os movimentos, a gente vai aprendendo como lidar com o ambiente. Gradualmente a gente vai evoluindo e passando de fase. Às vezes aparecem umas fases da água, que é a coisa horrível. Pior fase em qualquer videogame é a da água. Mas o importante é isso, ela passa. Ou não, ou você afunda. Esse é o alento que a gente... Jojo, desculpa. O quê? Você não viu, não? Desculpa. Não vi. Nem tava bonito, mas a Gabi falou que eu te afunda. Aí é mesmo. Fase da água, o que você faz? Você afunda e morre. Afunda, é. Isso como você passa ou você morre, né? Credo que eu ia. Tava tão bom. Não, mas o legal da fase é que ela passa, né? Então, se for uma fase difícil que você estiver passando no momento que às vezes parece que não tem saída e tal, cara, passa, respira. Olha aí, Joana Jônego otimista. Olha, que surpresa. Viu? Ô, velho. É uma fase. Palestrante motivacional. Venha pro lado. Como que é? Otimista da força. Exatamente. Muito bem, gostei do seu arremate, Jo. Eu vou pegar a sua linha aqui e continuar. Eu gostei muito do que foi tricotado, porque mostrou bem, assim, esse desprendimento que às vezes é preciso ter para analisar essas fases que a gente vive, né? E realmente, quando tá se vivendo, é bem complicado saber quando é que uma coisa tá acabando e se desprender dela para a próxima coisa. O fato é que tudo vai acontecer, como é dito, né? O destino é implacável, o tempo passa, a gente não tem escolha, né? A não ser sobre as nossas ações, mas o mundo vai acontecendo independente do que a gente está fazendo. Então a gente tem que ter uma visão mais racional de certas coisas, às vezes. Mas assim, pra que servem as fases? É pra gente construir alguma coisa que seja útil pra deixar aí pra humanidade. Eu penso bem dessa forma, né? É bem triste, o Júnior fala muito bem, é bem triste a pessoa que, cara, eu não mudei, eu fui assim a minha vida inteira e fala meio com orgulho, né? Eu acho meio triste assim, porque a gente tem que aprender coisas e devolver, né? E nesse processo não tem como a gente não mudar. Mas eu acho isso, como já diria também, esse programa é um bom programa musical, hein, Jô? Lembrei aqui do menino Raimundos, dos meninos Raimundos, eles cantavam da mulher de fases, né? Tem as fases complicadas, perfeitinha.
Eu ia usar isso como referência também, mas aí eu lembrei que eles são, misóginos, sua grande maioria, lixos, e aí eu... Mas tem a fase que você respeitava o Raimundos, aí depois você não... Mas enfim... Pois é, eu tive uma fase, inclusive, que eu era fã de Raimundos, mas... Acho que todo mundo que cresceu década de 90... Com certeza. Teve a sua fase Raimundos. Todo mundo teve essas fases Raimundos. Fui em show e tal, nossa, foi muito bom o show dele. As pessoas foi fazendo cagada. E a gente teve também nossas fases que fizemos cagadas. Não falamos aqui pra respeitar nossa... Pra não ser cancelado, né, previamente. Às vezes eu sou coagida a falar das minhas fases, né? Mas bem. Eu não ouvi quando isso aconteceu, não. Então volta o cast um pouquinho. Enfim. Produção! Pois é. Mas o meu arremate foi isso aí. Terminou com o Raimundos, né? Pra alegria de uns e tristeza de quase todos os outros. E aí, Júnior? Ô, cara, Não, mas você fez uma pergunta no final, assim, né, cara? Eu não, produção. Mas eu acho que... Nada. Não. Você, no seu arremate, você falou sobre essa questão de... Eu acho que as fases, elas constroem a gente, né, cara? Essas experiências, essas vivências. Porque a gente acumula, né, cara, dessas experiências que a gente vive. E como a Jo falou, nem todas são tão positivas ou tão construtivas, mas elas ensinam pra gente também a gente conhecer, né, cara? E às vezes a gente tá numa fase ruim, nem por nossa vontade ou por nossa ação, mas essa expectativa, né? A gente vive uma fase muito ruim nesse país, mas como otimista eu acredito que a gente vai superar coletivamente, entendeu? Que infelizmente a história do Brasil, esse movimento, né, cara, de vai, piora. E nós estamos num desses refluxos, né? Mas eu acredito que ele é temporário, que a gente vai sair. Não é papinho de coach que a gente vai sair melhor e mais bonitinho, não, porque desnudou muito lixo, né, na nossa sociedade ainda. Mas eu acho que é uma fase que a gente vai superar enquanto país e enquanto pessoas, né? Então eu acredito muito que daqui a alguns anos a gente vai ter uma memória muito triste desse período, porque ele é triste. Mas percebendo que a gente vai conseguir superar o que sobrou, né, cara, desse pensamento autoritário. Esse resto de coisa que tá aí, né, não tem nem definição. Né, que eu ia xingar muito, mas... Mas é isso, eu acho que pra expurgar o resto a gente tem que passar por isso. Muito bonito. Pelo menos eu acredito nisso. O Júnior, com essa fase otimista dele, como sempre, que a gente gosta de ouvir no seu arremate. Agora a nossa convidada, Gabi, vai pegar todas essas linhas, todas essas confusão, mas falar o que você quiser, Gabi, sobre fase, sobre o tricô de hoje. E aí, o que fica? Assim, eu gosto de imaginar que a nossa vida é tipo uma função que a gente tem que resolver equação diferencial, a gente tem condições de contorno, condições iniciais, e no fundo, nós somos a soma das nossas histórias. Tem coisas que a gente decide, tem coisas que a gente reage, e tem coisas que simplesmente acontecem. E de uma forma ou de outra, todas essas experiências se somam com alguns pesos malucos que são incalculáveis para formar quem nós somos. E a gente vê que nós somos diversos, nós temos origens diferentes, nós temos pensamentos diferentes, e tudo que a gente quer no final do dia é ser feliz. O problema é quando a nossa felicidade esbarra na do outro. E é isso que tem acontecido muito no Brasil. Algumas pessoas querem muito mais para si, não olham para o todo. E nesses últimos anos, como vocês estavam comentando, teve uma grande saída do armário desses reacionários, desses conservadores que acham que tem mais direitos do que a grande maioria. Eu espero que seja só uma fase triste, mas uma fase que a gente está expurgando esse tipo de pensamento, esse tipo de mentalidade retrógrada e preconceituosa e recheada de ódio para passar por uma fase melhor. E assim, se você olhar para a história da humanidade, que tem fases cíclicas, né? Sempre depois de um período de grande crescimento intelectual ou emocional, sempre tem esses períodos obscuros, retrógrados, que são as pessoas que não conseguiram se adaptar às mudanças e se agarraram nos paradigmas velhos. Mas uma coisa boa é que coisa ruim morre. Em algum momento vai sobrar só as coisas boas.
a gente vai destilando as coisas boas. Olha aí, muito bem, parabéns, hein? Não é nada como uma pessoa acadêmica aqui, que sabe lidar muito bem com o malabarismo das palavras para arrematar. Finalmente, o tricô de hoje sobre fases da vida, da história, de tudo mais que você quiser. Agora, nos resta, né, Jô, saber do amiguinho internet. Qual é a fase que você tem vergonha aí? Já foi... já teve carteirinha de qual fã-clube se quiser? Ah, não, Jô. Não falei Poxa. nada Não, vocês também, hein, que tão maldosos hoje. Bom, conta pra gente no tricotandocast@gmail.com qual fase você custava pra passar aí no seu Super Nintendo, qual fase que você queria que continuasse e qual fase que acabou muito rápido. Você nem prestou atenção, tricotando na sua rede social favorita. A gente vai adorar aqui saber das suas fases e tricotar sobre, né? Conversar, comparar com as nossas, saber mais, se integrar mais, que é o que estamos precisando. Bloquinho final aqui do tricô, e agora a gente já vai para os finalmente. Antes de tudo, eu só quero relembrar que esse episódio faz parte, né, da campanha do Além do Arco-Íris 2021. Então vale você fazer aquilo que está ao seu alcance para o mundo ficar melhor. A gente falou, né? Dá para fazer na rede social, não custa nada. Um RT, gente. O que custa? Só dá um RT aí nos podcasts, todos os conteúdos que estiverem marcados com LGBT Podcasters, Além do Arco-Íris 2021. Vai ajudar bastante essa palavra a ser espalhada e a gente passar dessa fase logo. E por último, a Gabi vai deixar de novo os contatos que ela quiser, falar o que mais que ela quiser, pode dar recadinho sobre qualquer outras coisas. Se quiser cantar, pode, né? Tricotando aqui agora é loucura. E vai deixar também aquela música que a produção pediu ela para separar e ficar como encerramento do tricô de hoje. Tá, então, começando pelas redes, GBRLWBR, e no Twitter e no Instagram. Eu não existo nas outras redes. Matei meu Facebook essa semana. Opa! Sou uma pessoa mais feliz. Parece que foi bom. Procurem Mamutes na Ciência no Instagram e Mamutes Ciência no Twitter. Leiam, estudem, sejam críticos. Não aceitem afirmações vazias só porque foi alguém que disse, ou porque está escrito num livro aí qualquer de sei lá quantos mil anos atrás que as pessoas interpretam de maneiras maldosas. Acredite nas evidências, acredite nas provas, acredite no que dá para você pôr a mão e verificar que é real. Pense. E música, tá, The Boys in the Band, do Gentle Giant. Olha aí. Não vai ser uma música que a grande maioria vai gostar, porque é uma música instrumental, rock progressivo da década de 70, mas fica a dica aí. Também conhecida como a música da A moedinha. música da moedinha. Exato. Eu vou confessar que eu fiquei curioso. Eu sou um desses que não gosta de música instrumental, mas eu tô bastante curioso pra saber qual é que é. O Júnior que não gostou muito, que queria um metal trevoso. O Júnior é desses aí. Tá, tudo bem, eu sugiro algum metal trevoso, deixa eu pensar. Pode, convidada pode. Eu tava ouvindo bastante Arch Enemy ultimamente. Nossa, então só porque é o metal trevoso que eu gosto. Fugiu o nome da música que eu quero? Que é do Kills Legends. No Gods, No Masters. Opa, um clássico. Que não é tão pesada, mas a mensagem É boa. é boa. Boa, muito bom. Olha aí. Deixa duas músicas convidadas, pode. Então vamos ter a música da Moedinha, que já ficou famosa aqui no Tricotando. E Arch Enemy, Referência. No Gods, No Masters. Importante, hein? Ô, senhor Júnior Feital, muito obrigado aí, viu, pela paciência. Desculpa aí qualquer coisa. Não, desculpa qualquer coisa hoje é pra Jô. Não sei porquê, acho que tem. Por que será? Por que será? Deixa eu sair fora dessa aqui, que antes que sou. Mas eu queria agradecer muito, Rafa, a presença da Gabi. Foi, muito bom ter aceitado participar com a gente. Agradecer a nossa ilustríssima e amada Joana Boni. Olha lá, depois. Relapso no meu amor com ela, então eu tenho que falar. Nossa querida. E o meu amigo Rafa também. Amigo internet, muito obrigado Salve, salve. por ouvir a gente até agora. Bom, desculpa qualquer coisa, Jô. Tá, hoje passa, viu? Lembro do Kung Fu, tá? Né? Obrigada, Rafa. Obrigada, Júnior. Obrigada, amiga internet.
Muito obrigada, Gabi. Amei receber você aqui hoje. Espero que você volte mais vezes, porque foi realmente muito bom. Kinlai pra você, hein? Kinlai. É só chamar. Eu que agradeço, porque ainda consegui evitar de falar das minhas fases tenebrosas. Olha aí. Que a pressionada fui eu, né? Pra falar das minhas fases tenebrosas. Mas tudo bem. Exato. Fez bem, Jô. Se sacrificou por um bem maior. Que é o Tricotando! Muito bom. Cara, agradecemos demais a Gabi por ter participado. Ter disposto aí 1 horinha e qualquer coisa. Na verdade, mais, hein? Ela pediu pra gente não gastar tanto tempo, mas a produção é desorganizada. Espero que ela releve. Mas a boa vontade de participar aqui compensou muito. E temos um episódio maravilhoso pro amigo internet. Espero que ele curta bastante e comente com a gente depois. E se quiser voltar, Gabi, as agulhas e linhas do tricô estão à sua disposição a partir de hoje. E a fonte de vinho aqui também. Ah, sim. A fonte de vinho não pode deixar. Imprescindível. É o mais importante, né? Não mexam com minha fonte. Mas obrigado mesmo. Obrigado, amigo internet. Obrigado todo mundo. Vamos dar aquele tchau sincronizado. Será que conseguimos? Acho que não, porque nunca dá certo. Tchau! Nossa, mas só eu dei tchau, então tá bom. Eu nem ouvi. É que eu não ouvi. Não, Eu tava rindo. Eu tava esperando o tchau pra falar tchau então também. Vamos lá. Tchau! Tchau! Tá vendo? O próprio negócio do Rafa corta o áudio pra gente não passar por essa. Esse episódio faz parte da campanha que está colorindo a podosfera. Descubra mais buscando a hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e no site www.lgbtpodcasters.com.br.